Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Se Aceita um Cafezinho? Nessa edição, um projeto piloto aqui do IHG, a gente está testando esse novo formato para trazer para vocês conteúdo sobre São João del Rei, sobre Minas Gerais, sobre mineiridades em geral, personalidades. Então, nossa ideia é trazer vários convidados aqui para falar sobre eles, sobre o que eles fazem, sobre situações da cidade, Então, a gente tem esse primeiro episódio, hoje a gente trouxe aqui, eu sou Flávio Loboski Lima, sou psicólogo, ajudo aqui no IHG, como um parceiro nesse mundo digital aqui do IHG, que o Paulo vem implementando aqui, desde uns 2 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás. Na minha companhia está o Alex Lombello. Alex, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Bom, meu nome é Alex, sou historiador, vou bater papo com vocês aqui. E hoje o nosso convidado é o Paulo Souza Lima, presidente do IHG. A gente quis trazer o Paulo como primeiro convidado para falar um pouco sobre o IHG exatamente, o que é isso, talvez pessoas que às vezes nunca tiveram contato com o IHG, já ouviram falar, mas nunca soube o que isso significa, para que serve essa instituição. Então a gente está para falar um pouquinho sobre isso aqui. E para começar nosso papo então, Paulo, primeira pergunta, você aceita o cafezinho? Pois é, eu aceito. Além disso, esse é um cafezinho corajoso, porque ele acompanha biscoito, pão de queijo, E tem mais uma, tudo patrocinado pelo nosso editor digital. Hoje a gente já tem até o editor digital, viu? Eu aceito sim e acho essa ideia que você trouxe não só importante, sabe, o Flávio, mas ele é complementar e agregador às experiências que o Instituto vem fazendo desde 2019 e que você foi um dos que participaram do processo de implantar essa roda de conversa do Instituto, através do Café com Prosa, e foi um dos editores do nosso livro, Talvez a gente não tenha uma ideia muito clara da importância de 2019 e desse movimento, pedindo licença às pessoas para fazer uma pequena digressão aqui. E nisso, Paulo, explica também um pouquinho o que foi o Café com Prosa em 2019. Pois exatamente. Eu me sinto na obrigação de fazer esse introito, porque desde 2011 o Instituto estava, como se fosse assim, travado nas questões de produzir, publicar e divulgar as coisas. Em 2008, na gestão do Arthur, Cláudio, mais o Bruno, especialmente por efeito do Bruno Campos, nós tivemos a implantação do sistema informatizado do Instituto. Os equipamentos vieram aí de doações. O programa era um programa simples que se utilizava, mas ele já começou a contribuir nesse processo de acumulação dessa dimensão digital. Tentou-se fazer, foi feita uma revista em 2009, se não me engano, a 12, acho que é 2009, Ela está até ali, parece. É isso mesmo? Não, essa aqui é a Alex, deixa eu ver se eu acho. Ela é mais grossa, é uma grossinha. Em 2007. 2007. A 12, a número 12, foi produzida em 2007. A de 2007... Por 4 longos anos se tentou produzir uma outra revista, um outro volume da revista.
enquanto estava acontecendo toda aquela mobilização em São João del Rei, 2006, capital brasileira da cultura, né? Com o Instituto participando, com muitas outras instituições, né? Vocês chegaram a participar da capital brasileira de cultura, Alex? Você tinha ideia disso? Eu não estava. Eu sei que a universidade participou, recebeu patrocínio aí não sei se Petrobras, Banco Itaú, Vale Rio Doce. Se não me engano, foi um projeto do Adenor Simões, não foi? Hã? O Adenor Simões que começou esse projeto, né? Na época, acho que ele era secretário de Cultura e ele trabalhou muito. Eu acho que ele até que não era. Ele criou uma empresa para captar o recurso. Uhum. Hoje nós vimos aqui uma figura que veio aqui captar recurso, só que o recurso já estava captado e tal, ela vai participar do processo. Eu tenho a impressão que ele criou uma empresa e essa empresa ficou responsável por captar recurso e gerenciar o grande evento Capital Brasileira da Cultura. Foi um ano com muita atividade, né? Muita dificuldade, com muita atividade, né? Muita atividade e muita dificuldade também, porque a sensação que se tinha é que essa expertise de fazer as coisas em larga escala, a cidade tinha perdido a noção disso. Só tinha costume de fazer procissões. Uhum. Procissões fazia, Santa, carnaval fazia, mas era Santa. de vez em quando, e o próprio povo que chegava, era o ginego, era no carnaval, nas procissões eram as irmandades, né? Assim, do povo da cidade realmente se organizar, me parece que foi o grande esforço que aconteceu desde que o Instituto foi formado em 1970. Porque antes, coisas aconteceram. Por exemplo, a vinda do Qualia, do João Qualia, né, trazido aqui para São João pelo CAC, Padre Luiz Zivé, ele trouxe, inclusive, exposições de arte para que os alunos que participavam do CAC pudessem demonstrar o que eles estavam produzindo. E não era pouca gente, nem gente desconhecida. Era Lígia Velasco, era Geraldo Guimarães, para citar dois que eu conheço a história mais de perto, com quem o Geraldo eu não tive chance de conviver com ele, mas a Lígia eu tive chance, me considero e sou aceito por ela como amigo, né? Então, nós já tivemos chance de ouvir dela o esforço que foi sendo feito em São João para que a intelectualidade produzisse acumulações que fosse além do que as ordens religiosas conseguiam fazer de teatro, de cinema, de coisas assim. Mas para encontrar as pessoas em torno de temas que pudessem maravilhar a cidade, a capital brasileira da cultura, para mim, salvo melhor juízo, foi o evento que deflagrou essa disposição na cidade. É claro que muitas coisas anteriores a 2006 animaram as pessoas a participar. Um pouco antes, e lembrando da pergunta feita pelo Antônio Emílio, né? O que no final do século XX motivou os intelectuais a se organizarem em instituições que pudessem não só levar os temas da cidade, mas que pudessem implementar de fato ações que legitimassem essa participação da intelectualidade na cidade, né? De fato era o que antes da
a Universidade Federal, 1970? A Federal de quando, mais A ou menos? federalização é ali de 86. 86, estão falando 15 anos antes, 16 anos antes. Né? FURREI estava sendo criada, antes era só a faculdade de Dom Bosco, né? Existiam algumas faculdades. Algumas faculdades. Alguns cursos. Mas ligado aos salesianos, ligado aos outros. Né? Também tinha uma outra. Quer dizer, você tinha essa prática das instituições darem a sua contribuição. Né? Uma coisa muito interessante é que eu sinto que 1970, o fim do CAC, que pode ter sido pouco tempo antes, de fato provocou na cidade uma marola de mobilizações. Né? E o que era o CAC? CAC era o Centro Artístico Cultural. Se eu não estou doido e falando coisa bobagem, Centro Artístico Cultural. Na revista 15 saiu, foi na 15, não foi? Saiu um artigo sobre o CAC, muito interessante. Ele era uma instituição organizada sob a liderança do padre Luiz Ziver, que se dispôs a estimular a formação ou a melhoria da capacidade artística, né? E atividades culturais de maneira geral da cidade. Estimular as pessoas a escrever e a produzir. Né? As pessoas escreviam, produziam, mas não publicavam, e se publicavam, né? Não eram essas coisas assim de um estrondo da pirotécnica. Né? E também artes plásticas, né? Teatro. O CAC, no fim das contas, estimulou a formação da Academia de Letras, Isso, do pois IHG. é. Tanto que quando o CAC se extingue, as pessoas ativadas criaram instituições. Em 1970 foi o Instituto Histórico e em 1971 foi a Academia de Letras. Os dois estão aí há mais de 50 anos, né? O que só se conseguiu fazer nessa cidade nas irmandades, e junto das irmandades, as bandas de músicas, né? Todas as outras coisas que funcionaram por 30, 40 anos na cidade foram se extinguindo, né? As empresas, casa bancária, ferrovia, né? A cidade tem essa convivência com esse tempo, essa temporalidade das coisas da cidade. O que perenizava era só a igreja, ou ligado à igreja, né? E isso foi um negócio interessante, porque o fim do CAC desagou nas duas instituições que hoje carregam. Né? Ontem eu tive no encontro lá da Academia de Letras, né? No lançamento do livro do Evaldo Balbino, o Devoro-te, que tem como capa os índios, os ferozes cataguases, né? Mastigando perna de gente, né? Como é que chama? A antropofagia, né? Cultural. Foi um bom momento da gente conversar um pouco sobre isso. E ouvir pessoas trazendo contribuições muito interessantes em termos poéticos e em termos de prosa, né? Pessoas produzindo livros, né? Eu entendo que, de uma certa forma, a academia desagou o movimento natural da intelectualidade da cidade, né? Mas que se encontrava para conversar, mas produzia, não sei, não deve produzir. Hoje ela deve estar produzindo mais livros do que produzia anteriormente, né? Quando eu cheguei aqui no Instituto, tinha uma revista da Academia do Instituto parada desde 2013. A nossa
a número 13, que era 11, que era 14 e que virou 13, né? É de 2011. Então eu acho muito interessante que 2019 foi um momento de ruptura, porque o Instituto fez um cavalo de pau na relação com a cultura popular. Eu trouxe, essa era a minha experiência anterior, de trabalhar com o povo organizado, né? De juntar dinheiro a produzir livro, a produzir apoio comunitário, né? E esse cavalo de pau foi legal porque começou a trazer pessoas para próximo do Instituto, né? O Instituto, de uma certa forma, saiu do casulo e em 2019, com o Café com Prosa, uma bela ideia que o Gaio teve, né? O professor Gaio tinha uma ideia de criar exatamente um espaço de tertúlia, né? O que redundou no espaço de tertúlia com todo mundo da cidade, né? Tivemos encontros com 200 e tantas pessoas, né? E todo mundo falando. A gente começou, porque você já tinha feito Café com Prosa antes de 2019, já tinha feito algumas Final de 2018 nós começamos. Nós levamos um ano organizando. Era só aqui, né? Vinha aqui o pessoal aqui mais da rua aqui, né? Do largo aqui da Cruz, né? E aí eu lembro que quando eu entrei, a gente mal enchia essa sala aqui, né? Aqui tem quantos lugares? Deve ter uns 40 lugares aqui mais ou menos. E acabou que a gente teve que sair daqui e começar a fazer fora, né? Que foi onde que a gente foi lá para a biblioteca municipal, na frente da casa da Bárbara Deodora. Acho que a gente fez lá umas 2 vezes, né? Porque estava começando a dar mais de 200 pessoas. Então foi um projeto que começou ali com 20, 25 pessoas e foi terminar com 200 pessoas, e já com atração musical no meio, com apresentação de artistas, né? E acho que foi legal esse movimento de trazer pessoas, né? Quer dizer, e o povo trouxe as instituições. Agregamos o Conservatório de Música, que foi uma agregação muito legal. O professor Mauro Santos foi uma figura muito legal, um grande parceiro que a gente construiu, né? A orquestra, né? A Orquestra Ribeiro Bastos, que teve conosco, que vai estar agora, em maio. O Teté vai fazer a defesa do patrono dele, como é que chama? Matusalém? Não, meu Deus, não é Matusalém, não. Tem que olhar. Olha para mim, vê se você consegue me lembrar aí. Eles estão propondo fazer um evento musical para tocar música de vários autores e bater o Salomé. Bateu o Salomé, eu tenho quase certeza que é. Eu não cheguei. Quer ver? Teté, está aí. Acho que é Bateu o Salomé, é isso mesmo. Ele chama José do Carmo. Não é do João Cavalcante, não? É João Cavalcante. É João Cavalcante, não é Bateu Salomé, não. Acho que Bateu Salomé ninguém escolheu ele ainda, não. Por isso que eu estou com ele na minha cabeça. Mas você vê que coisas interessantes. O cavalo de pau que a gente deu no Instituto, para colocar o Instituto junto da comunidade, para trazer a comunidade, eu achei interessante, Fábio, você lembrou. De fato, tudo começou com uma conversa aqui na porta das nossas vizinhas, que vieram aqui em comitiva, em petit comité, né, perguntar por que o Instituto não cuidava, isso no final de 2018, não cuidava da festa junina da Rua Santa Teresa. Aí eu expliquei para ela, falei que eu nem sabia que a Rua Junina... Não, tem um texto no livro, tem um artigo aí escrito sobre festa junina, não sei o que e tal.
E elas propuseram que, se tudo corresse legal, a gente fosse animando as pessoas e, né, e tivemos chance de mobilizar muitas pessoas. Mobilizamos o seu pai com o café, né? 19 para 20, uma coisa assim. Mobilizamos a vizinhança, o Zote, como é que chama? O Tote. Como é que chama o safadeiro? Você é o que do Zote? Não, é o... Nossa, me deu branco. Tião do Fole. Não, tinha o Tião do Fole e tinha o Zote. O Tião do Fole veio na Ele, festa o junina. Zote, tem certeza que é Zote, que ele mora na rua Santelides. Ali ao lado, no fundo do cemitério, do lado de Eu lá. não lembro agora. Ele inclusive é aquele que toca de graça. Porque ele Porque quem responde a trazia uma mais- graça que quem ele tinha recebeu. muito esses contatos na época era a Carla, né? A Carla, pois é, jornalista, é. né? Que Totonho que se do movimentou muita Zote, gente não sei o quê. Mas aí, muita gente veio junto. E isso, de uma certa forma, recuperou muita coisa do Instituto. Recuperamos a relação do início do século do Instituto com o Museu da Pessoa. Que nós recuperamos a metodologia de documentação da história individualizada, né, que o Instituto aplicou nos vários projetos no início dos anos 2000. E foi muito legal porque a gente passou a fazer isso de uma forma regular e sistemática, metodologicamente falando, organizado. Né? Nós passamos a documentar as coisas, a gravar as conversas, né? E com isso nós cumprimos. Ao recuperar isso, nós tivemos, por exemplo, a felicidade de receber a proposta da Secretaria do Instituto bancar os projetos que estavam parados. Os projetos que estavam parados. Era o livro, a coletânea de textos do professor Abigar, né, que estava desde 2013 parado. Nós estamos em 2018, 2019, né? Quer dizer, praticamente 6 anos o projeto estava parado. Mais ou menos uns 5, também para 6 anos. O livro dos 300 anos da Academia de Letras com o Instituto Histórico, né? E que uma parte dele estava na revista 11, que estava escondida na internet, né? Que ninguém achava, ninguém sabia como acessá-la. Então você tinha esses 3 projetos parados, o dinheiro aprovado e ninguém com a disposição de pegar, né? Aquele esforço, viu, Flávio, que você participou diretamente dele com a Carla, com a Lucinha, com todas aquelas outras pessoas que vieram junto, e mais a minha insanidade de topar propor um projeto, né, para a prefeitura, acabou o Instituto, virou o responsável pela recuperação dessa história guardada, né, engavetada, história engavetada da cidade. E isso deu ânimo, porque em 2019 a 2020 nós lançamos um livro e uma revista. E lançamos a revista com a academia e o livro do professor Abigar, né? Cada um deles tinha um projeto, né? O professor Abigar, por exemplo, nós trabalhávamos com 600 bandas de músicas do estado de Minas Gerais. Desandou aí o projeto junto com a prefeitura, que tinha que apresentar o estado. Nós não tínhamos perna para apresentar o estado. Além disso, logo depois, nós descobrimos que o Estado nem daria dinheiro para a gente, porque nós descobrimos que havia um processo de 2006
que o Instituto participou, que o Estado não tinha encerrado. Isso só apareceu no final de 2019 para a gente, né? Quer dizer, descobrimos que o Instituto era cobrado. E cobrado por uma coisa que não tinha que ser cobrado, porque já tinha muito mais do que 10 anos, sem que o Estado falasse nada com relação àquilo, né? E virou uma queda de braço técnico-burocrática. Até que, com o apoio do grupo de pessoas que passou a circular em torno da gente, nós conseguimos recompor a prestação de contas que a Prefeitura fez em 2008, e fez, de fato, muito ruim. Né? Quando nós conseguimos montar a prestação de contas, a gente viu que foi muito ruim. É como se você pegasse o contador de padaria para fazer a contabilidade pública de um grande projeto de intervenção municipal. Tá? Foi pode dizer a verdade, uma porcaria que os caras fizeram. E era o povo da prefeitura que só sabia fazer aquilo, né? E fizeram do jeito que podia. Só que o nome era do Instituto. Então a gente descobriu que a prefeitura também não foi no Estado, porque a prefeitura também não podia captar recursos do Estado, porque também estava devendo a mesma prestação de contas, né? Do mesmo processo. Então, nós desamarramos esse negócio. Não sei o que eu consegui fazer com o Adenozinho e outras pessoas. Nós desamarramos essa coisa, cara. Hoje a prefeitura está captando do Estado e nós também temos hoje condições de captar do Estado. Agora, tem que ter perna tecnoburocrática para poder fazer isso, né? Quando a gente, nós chegamos aqui, que o povo me convenceu, o Wagner, Braga, Lucinha, Gaio... Peraí, começa do início. Deixa eu entender uma coisa. Como é que você conheceu o Instituto? Eu conheci o Instituto, eu estava nas Águas Santas, eu tinha um projeto comunitário, que era a biblioteca comunitária. Que os livros estão aqui, o saldo dela está aqui, que eu tenho, inclusive dá um jeito de tirar. Eu já falo todo ano isso, viu? Que eu vou tirar, já está entrando no 6º ano, eu não tirei ainda, eu só trouxe. Eu estava lá debaixo do pé da goiabeira, da Avenida PCB, né? Que de fato é Presidente Castelo Branco, né? Aí nós demos o nome da Avenida PCB. Lá na Avenida PCB, um belo domingo que eu estava lá, todo domingo de manhã, as pessoas que tomavam o livro emprestado traziam. E como eu não tinha lido a maior parte dos livros que a gente tinha, eu perguntava: o que você achou do livro? Essa pergunta virava o dispositivo para deflagrar um seminário. Aí todo mundo que caminhava, passava, parava. Às vezes você tinha 10 pessoas conversando debaixo do pé da goiabeira. Teve um dia que teve briga por causa dos índios, porque o coronel Faciot chegou lá e disse que os índios do Brasil tinham que ser... E nós já ouvimos essa conversa depois, né? Que o exército tinha que ter acabado com os índios do Brasil, né? Porque não acabou, tá os líderes aí, não sei o que, tá com ele. Mas é mais ou menos a lógica. Eu estava lá, cara. Aí passou um cara, olhou: o que você está fazendo aqui? Aí eu empresto livro. Você gosta de ler? Ele falou: não só gosto de ler, como eu sou escritor. Oh, cara, que legal! Eu também fiz um livro, mas foi só um. Meu negócio agora é trabalhar com o livro dos outros, porque fazer livro dá muito trabalho. Aí, e cada vez que eu vejo o Alex produzir um livro, eu falo assim: dá muito trabalho, viu? Dá muito trabalho. Aí, cara, o cidadão caminhou, quando voltou, foi no carro, pegou 2 livros e me entregou. Mas na hora que ele veio me trazer os livros, falou assim: Paulo Roberto, isso aqui é de presente para você. Eu falei: cara, como é que você sabe meu nome? Eu falei assim: Paulo, há 40 anos atrás, eu e você ajudamos a fundar a Fiat Automóveis. Você era gerente lá no Galpão 14 e eu era do setor de marketing. Você é Cláudio Henriques.
Aí ele falou, não, está aqui e tal. E olha, olha aqui, eu sou do Instituto Histórico e Geográfico daqui. Falei assim, cara, você tem coragem? Falou, não, tem, eu sei, eu vou te levar lá, você vai ver que as pessoas são. O papo é muito legal. Falei, tá, então vamos. E eu não fui na primeira semana, porque eu já estava com as agendas organizadas. Aí ele voltou lá e falou, você não foi? Eu falei, não fui não, mas eu posso ir. Era exatamente no domingo seguinte. Aí eu vim pela primeira vez ao Instituto, cheguei aqui, me acolheram muito bem, ele fez elogios à minha pessoa, eu fiquei com o ego abastecido, né? Aí fiquei... E foi em que ano isso? Foi em 2015. Logo na sequência, no final do ano, teve o seminário daquele negócio ali, ó. A Comenda da Liberdade? Isso, a Comenda da Liberdade ali. E foi feito lá na Câmara. Aí eu fui, e lá eu fiquei conhecendo o Zé Alberto e a Lucia. Aí a Lucia começamos a conversar ali, o Zé Alberto falou, não, porque o pessoal está falando, por que você não vai? Eu tinha feito umas intervenções bem bobas, né? Então o pessoal está gostando da sua fala, você podia entrar no Instituto. Olha, como é que entra? Falou, não, a gente apresenta você. Aí acho que ele, Lucinha e o Zé Cláudio me apresentaram aqui no Instituto para me entrar. Aí eu fui admitido e a Ana falou, você tem 90 dias para fazer a defesa de um patrono. Aí eu pedi a lista dos patronos e me deram uma revista, eu levei para casa, fui ver os patronos e achei interessantíssimo uma figura que ninguém tinha informação sobre ele, que era o Zé Matol. É o patrono da cadeira número 2. Ninguém tinha informação do Zé Matol. Então é difícil. Gente, pesquisa é um negócio que você sabe que você começa. Quando é que vai terminar? Não sei não. Né? Então eu vou fazer o Zé Matol. Porque eu andei lendo os textos do Diogo de Vasconcelos e a Lília, não é a Lília Schwartzman, não, é Moema, não sei o quê, outra historiadora, sobre os Iboabas, que é exatamente o período, né? Eu li sobre os Iboabas e comecei a discordar tanto do Diogo quanto me aproximar do pensamento da dona lá, que dizia que o que aconteceu aqui em Minas tinha nada a ver com os paulistas, pelo contrário, foi um movimento antipaulista e de uma certa forma de autonomização da província em relação à coroa, sem propor ruptura, mas já tendo uma prática libertária. Por exemplo, nós elegemos o primeiro, no período colonial mais difícil, que foi o século XVIII, né? De afirmação de escravidão, né? Escravatura, essa coisa toda, Minas Gerais elegeu o governador. E o governador que estava em Ouro Preto saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro. É o do Rio de Janeiro, o governador do Rio. Ele veio em Minas e apanhou e teve que voltar para o Rio. Teve que voltar, ele levou porrada. Eu não sei se levou porrada, não. Mas a coisa não foi boa para ele. Quando ele veio para impor a ordem da coroa, ele encontrou uma ordem organizada, cara. Uma ordem estabelecida, antipaulistas. O mote era esse. Né? O evento mais importante para mim é o Capão da Reação, que aquilo ali nunca foi traição. Tá? Traição só na visão do Diogo de Vasconcelos, que acha que os mineiros foram injustos com os paulistas. Que tudo que tinha aqui eram os paulistas que tinham feito. Tá? E os caras dizendo, não, nós é que ocupamos a terra, produzimos a terra e construímos as coisas. O paulista só veio aqui, ficou mar, foi para São Paulo, mandou carta para Lisboa e ganhou um título de nobreza, e mais terra, e mais dinheiro, e mais não sei o quê. Né?
Mas nós decidimos, dono da terra é quem mora nela e ocupa. Né? Esse é o primeiro princípio da mineridade. Né? Terra é nossa. E, né, você vê, as discussões atuais é a mesma coisa. Não mudou não, cara. Tem 300 anos isso, 400, 350 anos isso. A terra é de quem ocupa, de quem trabalha, esse é um princípio fundamental. Para mim, os outros dois, que esse momento os mineiros marcaram, é que nessa terra mora a família. E a família tem que ser protegida. Todas as disputas posteriores que você encontra com os negros, era sempre nós defendendo a nossa família, né? Quer dizer, os eboabas defendiam a família contra qualquer coisa. Né? Estavam defendendo, de certa maneira, eles queriam dar uma luta política, né? Eles estavam lutando pelo poder, estavam estabelecendo um outro poder. Sim, e a base do poder era casamento endogâmico, era tudo, o poder ficava na família. Isso se consolida depois. Sim, mas quando você estabelece esse movimento da independentização de Samarabuçu, Caeté, Ouro Preto, São João del Rei... Isso aí foi uma guerra mais sangrenta, deve ter sido assombroso, porque foi uma guerra entre caçador de escravos de um lado, que eram os paulistas, e mateiros, né? Por isso eram mateiros. E os garimpeiros do outro, que era gente que veio do mundo todo, né? E assim, muita gente sem nenhum estudo, preparo, escrúpulo, nada. Então essa guerra certamente foi muito sangrenta. É onde nasceu Minas Gerais, né? Tem gente que fala que no Brasil não correu sangue suficiente. Nossa Senhora, correu foi muito. Em Minas Gerais nasceu uma guerra sangrenta. Presta atenção, quando os paulistas são executados no capão da reação, né? Porque os caras vieram puto de Ouro Preto. Chegaram aqui em São João, violentaram mulher, mataram os homens e queimaram casas. A primeira tropa organizada cercou eles lá em cima, perto do Carandaí, do Rio da Morte, né? O primeiro grupo que foi cercado foi liquidado. Os caras passaram eles na faca. Em reação, na minha opinião, ao que eles fizeram aqui na cidade. Aí saíram daqui, voltaram para Taubaté, chegaram lá, nem as mulheres aceitaram eles. Porque como é que um bando de Iboaba expulsa vocês da terra que é nossa? Trouxeram de volta 2.000 homens com arcabuzes, cara. A cidade, só que quando eles chegaram, a cidade tinha evoluído estrategicamente. A cidade já não era mais igual à cidade que eles deixaram. Você tinha o fortis, os 2 fortis, você tinha a tropa auxiliar organizada entre os garimpeiros, né? Os ajudantes, né? Os brancos, os índios e os negros. 700 e tantos negros de lança, né? Com um esquema de proteção protegido de madeira, cara. Então os caras com a lança lá dentro, o cara com o arcabuz lá fora, dava um tiro, o negro corria atrás dele com a lança longa e espetava ele. Quem viu o Coração Valente lá daquele filme, os caras usam essa técnica para derrubar os cavalos, né? Sim. Pegaram uma coisa grande, os caras fizeram isso. E o estrategista, que depois eu descobri veio da França, foi o Zé Maton. Ele tinha aprendido táticas militares da Espanha, da França, da Espanha e Portugal, e veio de Portugal para cá. É tanto que ele comandava o corpo auxiliar de São João del Rei. A tropa do povo, a tropa civil, o Zé Maton que era o comandante dela. Né? Que era a única que tinha, né? Porque aqui ainda não tinha nada. Não, era a única ordem que tinha, era a tropa auxiliar. Cara. Vinha de vez em quando, a coroa mandava, né, a tropa regular passar por aqui. Pelo de conta, aqui era o caminho. A tropa regular era os próprios bandeirantes ou a tropa do Rio. A tropa do Rio foi expulsa quando o governador foi Dom Fernando.
Acho que foi Dom Fernando, que subiu do Rio com a tropa, com uma expedição que, segundo ele, ia reprimir os emboabas. Mas quando ele deparou com o exército emboaba, ele desistiu. Então aí não tinha nenhuma tropa regular aqui. Olha só, O que era esse exército emboaba? Bom, era todo mundo que não era paulista. Porque os paulistas nem falavam português, na verdade. Os chefes eram portugueses, de famílias portuguesas, sabiam escrever em português, mas não era a língua corrente deles. Você nota que o texto deles, por exemplo, é muito perfeitinho. A língua corrente deles era o geral, o tupi. Então eles eram, a princípio, caçadores. A língua geral era derivada da língua indígena. E que chegaram em Minas, encontraram ouro e tornaram-se dominantes aqui. Aqui eles se dominaram por uns 30 anos até a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é quando acontece o quê? Todos os outros povos, os que vêm do Nordeste, que era tudo chamado de baiano, todo mundo que vinha descer para São Francisco era baiano. Que trazia o gado. Do Rio de Janeiro, veio chamados Fluminense, o gado. E que não tinha nem portugueses e gente de outras colônias portuguesas e outros estrangeiros, francês, espanhol. Povo que entrava pelo Espírito Santo, que veio para cá. Isso era tudo emboaba, que é um termo que se discute o que ele significa de verdade. É dominante que seria uma galinha de pernas peludas, porque o emboaba usava bota. O paulista não, o paulista é índio. Ele não usava bota, ele andava a pé. Mas não tem certeza se é esse o motivo do nome, não. Essa palavra emboaba, isso na língua tem várias possibilidades do que pode ser isso. Mas é ofensa. Isso sem dúvida nenhuma, é ofensa. É o inimigo, é o forasteiro. É o estrangeiro. O filho da puta. Desculpa a expressão, faz favor, apaga aí. Mas enfim, você é emboaba. Somos. Essa o pior é que o povo subiu. Quando essa gente vai ficando muito forte, o chefe paulista, que é o Borba Gato, tenta expulsar o chefe emboaba, que é o chefe contrabandista. Porque os paulistas lutavam contra o contrabando, eles eram os dominantes, eles tinham os postos de governo, e eles, quando conseguiam, pegou o contrabandista, metade do que ele pegava era deles. Então eles atuavam contra o contrabando e os emboabas, por sua vez, se relacionavam com os contrabandistas. O chefe maior contrabandista, Manuel Nunes Viana, era o maior chefe emboaba. Borba Gato tenta expulsar ele de Minas Gerais. Ele não aceita, e ele tinha muitas armas, era muito rico. Então junta-se um exército em torno de 6.000 homens calculados, armados da Guerra de arcabuzes. Era uma tropa organizada, estava armado. E essa guerra aconteceu onde aqui na região? Começa a história em Caeté. Essa história, esse exército emboaba, esse primeiro exército emboaba em Caeté. Quer dizer, de fato, eles se estabelecem, eles iniciam o processo do Cerro Frio. Porque já lá no Cerro Frio, eles começaram a se organizar, saindo do entorno de Diamantina, e começaram a descer. Quando eles chegam em Caeté, eles já chegam como tropa organizada. É quando vamos dizer que se inicia o que a gente pode chamar de rebelião, Aí é uma rebelião. Por quê? Porque lá eles elegem Manuel Nunes Viana governador, Então você começou a rebelião. Cara, cada vila, os caras passaram, o nosso nome é fulano de tal, e ele vai ser o governador. E ele foi entronizado governador, e a coroa tanto aceitou que mandou o governador negociar com ele. Aí de volta com o Borba Gato, Não, Borba Gato nunca volta ao poder. Borba Gato nunca volta ao poder. Não, ele não volta não, mas ele articula. Ele não sai de Minas, ele continua morando em Minas. Ele articula essa ligação com o Albuquerque Coelho, que é o governador. Portugal manda, é claro, as minas mais valiosas de Portugal levantaram em guerra. Eles mandam o melhor Cruxinho, que é um cara assim, esse cara já era experimentado. Cara, é pedra preciosa e ouro, que só você indo da caixa forte das matrizes e capelas de Lisboa, que você pode ver o que foi a quantidade de ouro e pedra preciosa que Minas Gerais colocou. Minas Gerais reformou Lisboa depois do terremoto. Mas eu esqueci de completar o histórico Caeté. Mas vai pegar tudo que é Minas histórica, tudo que é região do ouro, porque aí Ouro Preto vai se levantar, os emboabas de Ouro Preto vão se levantar e expulsar os paulistas também. Aqui já tinha treta, Então a última batalha é aqui, inclusive, quando o exército de 2.000 paulistas vem de São Paulo para cá de novo. Mas já voltando. Que aí não se sabe, na verdade, tem autores que discutem se existiu o Capão da Traição ou não. Mas fato, esse exército veio, porque esse Albuquerque encontrou no caminho, está documentado.
Eram 2.000 homens, quase todos indígenas, que eram os paulistas, eram assim, né? E atacaram São João del Rei. Então teve uma batalha aqui de alguns dias, como eles não conseguiram conquistar e eles sabiam que viria o reforço de Ouro Preto, eles cascaram fora, foram tomar... Depois que se queimou a cidade, os caras queimaram a cidade, da capela lá do Morro da Forca, até as casas aqui embaixo, a subida do morro. Não tinha mais nada, os caras eles só tinham arcabouço, que era tiro de dispersão, tinha que tentar chegar perto para tentar acertar em alguém. E os caras aqui jogando flecha, espetando os caras e de vez em quando um dava um tiro. Né? Fizeram, aplicaram guerra de guerrilha, guerra de defesa e guerra de guerrilha, cara. Quando os caras estavam descansando, os caras iam lá e sacaneavam eles. Essa guerra deve ter sido a guerra de muitos massacres. Não, eu sei. Porque a volta dele foram 4 dias, se não me engano. 4 dias de luta. No final, na madrugada do 4º para o 5º dia, os caras foram embora, porque já tinham queimado a cidade. Os caras, a expressão foi, esse povo é doido, queimam até a igreja onde eles rezam. Então, é legal a gente conversar isso, porque esse é o tema típico desse instituto. Porque nós estamos numa cidade que foi uma cidade que sempre empreendeu, sempre reagiu. E tem uma coisa que é importante saber: os paulistas não foram expulsos no fim das contas. Quando você via a documentação, você via que eles estavam todos aqui depois da guerra. Eles voltaram todos. Eles perderam o poder. Né? Eles perderam o poder que eles tinham, que era arbitrário. Isso acabou. Como é que chama? Caldeira Brant. Pô, era só o nome dele, nome fantástico, cara. Era Caldeira Brant. O mais fraquinho dos 3 era o Zé Matol, que não tinha nada, era só um soldado. O Caldeira Brant era um dos mais... Caldeira Brant era um dos mais ricos da região. A região lá do Matola, onde as casas... Irresponsável. Ele provocou os paulistas. Né? Ele mandou uma carta provocando os paulistas em São Paulo. Porque ele tinha um primo lá, eles ficavam discutindo. Não, e era uma cidade que tinha 3 letrados. Tinha 3 letrados. Os três que compuseram a defesa da cidade eram os 3 que escreviam carta. E você quer saber de uma coisa? Para onde o Antônio escrevia carta? Para a corte, né? O Zé Matol escreveu cartas falando de temas sobre economia da província, que virou um livro que foi publicado em Lisboa, e o Pombal mandou trancar o livro, que ficou trancado por 150 anos. O livro chama A Riqueza da Província das Minas Gerais. O cara demonstrou, o padre, que era um puto economista, desculpe, ele provou que Minas Gerais em 1757 era mais rico que toda a Europa, exceto os bancos holandeses, que eram dos judeus. Né? Se tirar os bancos holandeses, a província era mais rica, tinha mais negro rico do que a Europa inteira. Pô, você pega o denunciante do Tiradentes, sabe o quanto que esse cara devia para a coroa? Eles roubavam a coroa. Os caras eram procuradores, te cobravam o quinto e não pagavam, ficavam devendo, cara. Aquele da Chica da Silva lá dos Diamantes é a mesma coisa, né? O cara era podre de rico. Minas tinha um barão em Casa Branca, não, como é que chama, gente? Lá ao lado do Caraça. Catas Altas. Catas Altas. O barão de Catas Altas. O Visconde de Araxá tem um artigo muito debochado sobre esse cara. Para mostrar que ele tinha dinheiro, ele deu de presente para Dom Pedro I, Pedro I ou Pedro I, um aparelho de jantar com 80 peças, toda de ouro. Garfo, colher, prato, tatinho, prato,
80 peças feitas, mandou fazer na China, de onde vieram 2 jarros da dinastia Ming, que ele quebrou para mostrar que podia mandar trazer outros. Tem que abrir. Essa era a riqueza que Minas tinha no meados do século XVIII. Se você pega os autos da devassa, você vê o que se devia à coroa e que a coroa estava cobrando, era uma fábula de dinheiro, mais do que muitos países, como a Platina lá do Peru, mais não sei o que. Minas Gerais tinha devedores. Né? A dona Bela, como é que chama? Bela Norte Estrela, como é que chama? Bárbara Bela Norte Estrela. Né? Era uma ela, o marido, eram os grandes devedores. Né? E nesse sentido, né? Minas Gerais tem uma história gigante, São João del Rei tem uma história gigante. Qual que é o papel do IHG nesse contexto, né? Na sua visão, obviamente? Né? Pode ser que outras pessoas em outros momentos tenham outras ideias. Que os confrades fizeram comigo. Em pouco mais de 3 anos, me deram um banho de história, da história de Minas no século XVIII. Hoje eu consigo, com lucidez, interpretar esse processo de acumulação econômica da província de Minas Gerais, né? Que redundou em impactos extremamente positivos. Né? Por exemplo, primeiras regiões iluminadas. As pessoas aqui não se gabavam de ter dinheiro, eles demonstravam que tinham dinheiro. Né? No final do século XIX, em Montes Claros, 2 famílias se juntaram e fizeram uma estrada, uma hidrelétrica, uma fábrica de tecido e uma fábrica de botão para camisa, de madrepérola, com coisa de boi e tal. Quer dizer, as pessoas, Minas Gerais tinha gente, pessoas ricas. E o Instituto me ensinou isso. E o Instituto ensina isso. Através da produção científica que o Instituto estimula, né? E qualquer tema que se quiser fazer, que você acha correspondente. Por exemplo... Eu tenho um exemplo que até minha mãe estava pesquisando sobre a família dela, né? E eu entrei em contato com você para perguntar do beco dos Lobosc, se não me engano. Você falou lá. Não, beco de... É que a mãe dela morava no beco de alguma coisa. Eu esqueci qual que era. E aí eu entrei em contato e aí foi achar, acho que foi o Gaio, né? Que tinha informação sobre que rua que era essa naquela época. Alguns têm informações precisas, mas a grande maioria tem informações difusas, mas tem um negócio que eu acho que o Alex foi muito feliz, foi um dos que me alertou para isso. O Instituto, como não tem nenhum compromisso metodológico com nenhuma linha de trabalho e pesquisa, linha de pensamento, ele possibilita você fazer praticamente tudo que você quiser, enquanto pesquisador. Você só tem que ser fiel ao tema que você está trabalhando, né? E fiel à lógica de encadeamento dos eventos em cima das referências que você leva em consideração. Né? Por exemplo, onde que eu, sem saber praticamente nada da história de Minas do século XVIII, ao ler os textos de vários autores que escreveram sobre a questão Emboaba, a questão Emboaba marcou um ponto importante na história do Brasil, porque criou essa noção do grupo de referência que não domina mais. Os paulistas eram no século XVII, a tropa mais organizada e mais articulada que havia no mundo. Precisa saber qual país ou poder, o império, que tinha uma tropa organizada igual os paulistas. Cara, a coroa portuguesa deu uma ordem para eles acabarem, né? Como é que chama? Pobal, né? Acaba com as missões jesuítas. Os
caras saíram de São Paulo e foram descendo para o Paraná, para Santa Catarina, pela região do Gaúcha, né? Entraram no Uruguai, atravessaram o Rio da Prata, ocuparam o Rio da Prata e invadiram a área que hoje depois se chama Buenos Aires. Você tinha no centro da colônia de Concepción, não é Concepción, não estou falando, estou errado. Lá no Uruguai tem uma província que tem uma cidadezinha que tem uma casa brasileira, que é uma casa paulista feita de pau a pique, de adobe, no meio da praça central da cidade. Aquilo ali tudo, os paulistas desceram e destruíram. Eles chegaram em Quito, no Equador. Você imagina? Os caras iam e não tinha nada que segurasse. Quando a Espanha reclamou deles estarem aprisionados, cara, eles ficaram um barco no meio, tomaram um barco espanhol, ficaram ele no meio do rio das coisas, que é um negócio que deve dar assim, uns 30 quilômetros de largura no trecho entre o espaço onde é Buenos Aires, lá dessa cidadezinha, você não vou lembrar o nome dela. Você está falando de Sacramento? Sacramento. Colônia de Sacramento. Lá de Sacramento tem um farolzinho, você sobe, você vê Buenos Aires lá, cara. Os caras ficaram um barco no meio do rio e prenderam todos os barcos que passavam. Uma parte era deles. E eles subiram de volta quando a Espanha reclamou ao papado, e o papado mandou Portugal devolver as terras, que aí surgiu a província oriental, né, que hoje é o Uruguai, que vinha até no Rio Grande do Sul. Os caras subiram, o que tinha restado ou reconstituído das missões, eles destruíram tudo. Só ficou resto de missão. Você chega no Uruguai, você chega no Rio Grande do Sul, você vê resquícios, cara. Os caras destruíram tudo. E foi quem destruiu Palmares. Palmares resistiu por mais de 100 anos, a dezenas de expedições. Aí quando mandaram os paulistas... Eu aprendi isso aqui. Eu aprendi, claro, lendo e conversando com as pessoas. Esse tipo de efervescência intelectual é muito raro de você encontrar em algumas instituições. A academia não permite isso a você. Se você pensar diferente, você perde seu cargo. Se você pensar diferente, você perde seu cargo, cara. Em dezembro, eu acompanhei uma banca da Unicamp que tinha 4 professores, 3 deles tinham sido demitidos, porque eles propugnavam por linhas metodológicas e espaço de explicações diferenciadas do que é sancionado da área de educação da Unicamp, que era considerada uma das grandes coisas. E o deles virou para mestranda, dizendo o seguinte: se você pensa que a sua tese é heterodoxa em método e tema, que é uma tese centrada na capacidade da capoeira funcionar como um mecanismo didático-pedagógico, ele ensina, né? E ela ensina, as pessoas aprendem, né? E aprende a falar, aprende a ler, aprende a dançar, aprende a pensar, aprende uma série de coisas. E falou assim: isso aqui não vai ter repercussão nenhuma aqui dentro, porque a Unicamp é tradicional na área de educação, ela é boa em outras coisas, mas nessa área você vai propor, eles vão deixar você fazer o doutorado na mesma área que você está fazendo, e só vai ter uma pessoa para trabalhar com você, mas ninguém vai querer trabalhar. E aí a coordenadora, a orientadora do mestrado, da mestranda, concordou. Não, vocês estão certos, é mais ou menos isso. Aí terminou o trabalho, os 3 foram embora, desempregados. Exatamente por causa desses acertos e acordos de modos pensantes dentro da universidade. Aqui não tem isso. Por isso que eu gosto do Instituto, sabe? Eu gosto mesmo. Quer dizer,
tudo que vem ao Instituto tem sempre alguma chance de dar certo. Porque você tem tantas pessoas com tantos interesses diferenciados, né? E que não adianta você... Você vai encontrar um parzinho, né? Hã? Aqui você vai encontrar um parzinho para dançar. Não, às vezes você dança até sozinho, mas você vai encontrar gente dançando, né? Não tem gente boicotando, sabotando, não sei o que e tal, né? Quer publicar, publica. Não quer publicar, não publica. Tem nego aqui que está há 30 anos no Instituto e ainda não defendeu seu patrono, que é um negócio de 2006, 2005, 2004, por aí, eu acho, né? Tem gente que não se mobiliza para poder. Tem outros que vão perdendo até a capacidade de fazer isso, né? Então você tem que ir criando mecanismos, né? A proposta que eu fiz foi, se é difícil dar uma aula sobre um tema, nós estamos falando aqui há 50 minutos, cara, né? Já falamos trocentos temas, fomos a 1700 e fomos igualados e voltamos para falar que vale a pena estar no Instituto, né? As pessoas publicar, se você não quer dar uma aula, que talvez você não goste de dar aula, escreva um artigo e publica na revista. Você cumpriu sua finalidade, você defendeu o seu patrono, essa revista vai ser distribuída para todo mundo, vai entrar no virtual do site do Instituto, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria, sabe, eu já estou ficando meio cansado. Eu queria lembrar. A gente ir caminhando por fim. O que te fez ser presidente? O que te interessou em seguir nessa linha? Não sei, primeiro é um negócio que eu acho que eu sei fazer. Eu sei organizar, eu fui treinado para fazer isso. Tenho mestrado em administração de empresa, curso de mestrado, né? Venho da área de educação, né? Venho da área de formação básica de graduação, é sociologia política, então é trabalhar com a comunidade, organizando. Então isso para mim, eu sei fazer, eu sou um bom gestor estratégico. Eu consigo estar aqui hoje conversando com vocês, já ter preparado o que nós vamos fazer o ano que vem. Quem vier já tem o plano estratégico plurianual de educação patrimonial. Tudo que você quiser fazer, uma aula na rua, dá para fazer, uma aula na praça pública, brigar porque os caras estão quebrando os monumentos, a gente tem justificativo para estar fazendo isso, sabe? Mas aí eu fiquei embevecido com esse potencial que o Instituto tinha e que estava, de uma certa forma, dormente. Estava aqui, era possível. E alguns parceiros que vieram logo junto com a gente mostraram isso, né? Parceria com você e a Carla, pelo jeito, né? Vocês fizeram maravilhas, né? Com a Ti, seu Geraldo, né? O Ginego perdemos o Ginego por 2 semanas, por uma programação, o Antônio Emílio, que está aqui, né? A Salomé, que é professora, quantidade, o Luiz Miranda com essa pesquisa do quão antigo é a Serra do Leireiro, né? 2,5 bilhões de anos. Um negócio fantástico. A Terra tem 8, 9 bilhões. Aqui em São João, a Serra de São João tem 2,5 bilhões de anos, cara. Quando não tinha nada em lugar nenhum, já tinha a Serra do Leireiro em São João. E soltando o oxigênio. Né? Tinha São João, já tinha Serra do Leireiro. É a única vida que existiram bactérias. Quando não tinha São João, continua tendo bactérias. Olha os São Joanenses caminhando na rua, todo mundo baixinho, redondinho, com o dinheiro todo acumulando no banco, é onde tem maior poupança
No Brasil, é São João del Rei, segunda Sicópio. Né? As pessoas aqui tesouram, continuam fazendo isso, né? Desde 1703, quando o Arraial Novo começou a supitar, né? Lá com o genro do Tomé, coisa aconteceu assim. Então, quando o Zé Cláudio, que era o presidente, estava chegando ao final, ele foi um dos que propôs que eu pudesse usar esse know-how para ficar aqui. Sabe? De uma certa forma, eu me sentia, eu fui tão bem acolhido que eu me sentia, não era devedor, não era compromissado. Sabe? O Instituto nunca, de fato, nunca me cobrou nada, porque eu sempre estive junto e perto de todas as coisas. E isso foi legal para mim, sabe? Porque eu fiz uma coisa que eu gosto de fazer. Eu já fundei dezenas de instituições, né? A última é o Instituto Macunaíma, lá em Belo Horizonte, que é um coletivo de artistas, né? Tá? Que eu mal e porcamente não sou artista, não, mas eu tinha um livro escrito, então o escritor também podia entrar. Né? Virei um dos organizadores do Macunaíma. Né? E é um negócio fantástico. Hoje o Macunaíma virou um formador de ativistas das comunidades. Né? O grupo, hoje o presidente, que era presidente do Macunaíma, organizou a questão da pandemia, os idosos, as crianças. Hoje ele é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. Né? Tantos os problemas que tem que o cara acaba saindo e hoje estão formando agora gestores comunitários. Né? Estão sendo emprestados para outros segmentos. Né? Então foi isso. Eu estou muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de abrir esse podcast falando do Instituto e dessa perspectiva histórica que eu vejo no Instituto. Né? Eu sou um dos mais novos aqui no Instituto. Né? Alex estava aqui, juvenil, ele usava calça curta e já estava no Instituto. Ele continua usando calça curta até hoje, né? Mas já estava aqui, olha. O Sueli estava aqui em 1990, não sei quanto, por aí. Né? Uma das tarefas que eu fiz com muito prazer foi namorar esse povo que estava fora. E eles voltaram todos, cara. Foi um negócio muito legal, exceto a Dinozinho. Esse namoro do colono, sabe? Mas ele ajudou a gente na questão do Estado, sabe? Da relação com o Estado, que é onde, de fato, ele está ficando, né? Assembleia Legislativa. Mas foi legal trazer essas pessoas, todo mundo que veio com experiência. Ulisses Passareiro, Arthur Cláudio, Alex Mondelo, Sueli Campos, né? Quem mais que veio? Veio o Bruno Campos, Sueli Campos, que não sou parente, né? Não trouxe o padre, que eu namorava ele muito, para poder voltar para o Instituto, padre Romero, não, como se chama? Vou esqueci, mas sabia esquecer. E o Adenozinho. Padre Ramiro. Padre Ramiro e Adenozinho, foram os dois que não vieram. As outras pessoas definitivamente ou vieram aqui ou não estiveram aqui. A própria irmã da Lucinha, né, participou ativamente durante esse período. Ela nunca ficou de fato no Instituto, é a minha opinião. Né? A Lígia Velasco, ela e as filhas dela estiveram no Instituto durante algum tempo e na vida do Geraldo, né, enquanto o Geraldo estava vivo. Na hora que ele morreu, acabou o sentido delas estarem aqui. Né? Então não adianta se convidar essas pessoas, sabe? A Lígia, eu ficaria honradíssimo se ela tivesse vindo
nessa minha gestão. Né? Mas, em compensação, quando eu cheguei aqui, tinha 3 mulheres no Instituto. Hoje nós somos 11, me parece, 9 ou 11. Né? A Lígia está no livro, não está não? Do Café com Prosa? Ou eu estou confundindo? A Lígia está no livro do Café com Prosa. Paulo, e aí para a gente já caminhar para o fim, né? A última questão, assim, o que você espera aí para o futuro? O que você deseja, assim, pessoalmente, para o futuro do IHG? Não, do IHG, eu acho que o IHG tem hoje uma perspectiva estratégica que gera um bom futuro para ele. Né? O que de fato eu acredito é que eu espero pessoalmente que as pessoas não fiquem amedrontadas diante de uma instituição que estava dormitando para uma instituição hoje viva e que recebe demandas hoje até internacionais. Né? Veio aí uma comitiva de portugueses, né? Que vão lançar um livro sobre o doutor Cipriano Guimarães, que foi ouvidor aqui da comarca. Eles vêm ao Brasil, o pessoal liga e fala, vocês podiam receber a comitiva em São João. Não foi para a prefeitura, não foi para a Secretaria de Cultura, veio ao Instituto Histórico. A gente recebe quantidade de demandas, né, Alex? Quantas demandas que a gente recebe hoje? O Instituto hoje tem visibilidade. E a gente responde tudo na hora, que esse negócio foi um troço legal que eu aprendi com o Alex e com o pessoal, com o Bruno. De 2006 a 2018, o Instituto recebeu 860 mensagens, das quais 163 dizia respeito a questões do Instituto propriamente dito. Eu entrei no projeto, logo no primeiro ano que eu entrei, eu fiz esse levantamento, e foi um negócio muito legal, porque mandei mensagem para essas 100 e poucas pessoas e muitos responderam, não, essa era uma preocupação da época, não tem, tinha 10 anos, né? Uhum. Não tem, já passou, não sei o quê. Outros, não, eu continuo ainda interessado, mas aí, não, vamos conversar, ou então vem aqui em São João, se for questão de São João e tal. 2 pessoas brigaram comigo. Que era um absurdo que depois de 10 anos eu viesse perguntar a eles, pela primeira vez, por que eles tinham mandado uma pergunta para o Instituto e se tinham sido atendidos. Claro que claro que eu não fui atendido, esse Instituto nunca me respondeu. Falei, não, tá, e agora? O que você acha? Esse cara, por mais de 60 dias, mandava umas 10 mensagens por dia. Tá? E aí foi mudando o tom da mensagem e ao mesmo tempo foi apacentando a reação imediata dele, né? Depois de 2 meses ele parou de mandar mensagem. Tá? Por quê? Porque ele mandava mensagem até de noite, de manhã cedinho eu respondia para ele, eu levanto 4h30 da manhã, então de 4h30 a 6h30 eu respondia todas as mensagens que vinham, todos os dias, e faço isso religiosamente. Né? Foi um negócio interessante, para mim foi uma grande surpresa que eu não sabia mexer com a internet. Então primeiro eu soube que, primeiro eu escrevo cartas, né? Então eu não mandava nem uma mensagem curta, eu mandava mensagens, mandava carta para o cidadão, nem Fernando Pessoa, né? Falando das coisas, dizendo, né, das possibilidades e impossibilidades. Isso é um negócio legal, cara. Eu acho que isso, o Instituto, com os avanços que 4 anos mostraram que o Instituto passou, né? De ter revistas encalhadas de 8 anos, ao Instituto que, se quiser, produz revista todo ano. E estamos com a experiência de produzir com o nosso próprio dinheiro, para não depender de ninguém, né? Para a gente girar, o Instituto ser autônomo, e daqui a pouco nós não vamos ficar nessa casa a vida inteira. Isso aqui é um comodato, né? Uma hora, até porque são políticas, os caras não renovam o comodato. E aí?
Nós estamos criando a base econômico-financeira para o Instituto se manter. Né? É fazer isso, é ter espaço, construir seu próprio espaço. Né? O Instituto, de fato, é uma instituição com 50 anos que carrega em si mesmo, segundo citar Fernando Pessoa, né? Que ele carrega em si mesmo todos os sonhos do mundo. Ele pode fazer o que quiser fazer, pode ser o que quiser ser, pode ser um instituto só, né? Mas vai ser o que os sócios efetivos dele decidirem que ele vai ser. E é isso que me dá uma alegria muito grande, a expectativa que eu tenho é que ao final do ano a gente vai ter uma diretoria que vai receber um projeto de trabalho muito legal, né? Com parcerias articuladas e redes conectadas nos institutos, né? Que agora é tudo mineiro, né? Nós vamos ter chance de ensiná-los, né, os novos, o caminho de fazer institutos que se perenizem como o nosso se perenizou, né? Graças à contribuição que muitos dos presidentes que tiveram aqui assumiram. Né? É isso, eu fico muito feliz de ter aberto esse processo, espero que seja editado e que, se possível, no domingo a gente mostre uma palhinha dele para as pessoas, como é que o podcast vai ser guardado e como é que ele vai ser divulgado. Aí eu esperaria que daqui no domingo você pudesse falar uns minutinhos para a gente. Né? Tá. Então, assim, para finalizar, Paulo, manda um recado aí pro pessoal, para quem estiver assistindo, né? Não é só a gente ver a gente todos que assistirem, né? Tá no circuito fechado, né? Dessa coisa. Mas talvez domingo, a gente abra depois, né? Porque o primeiro domingo a gente vai mostrar esse trabalho do podcast. E a ideia que eu assumi, o compromisso que eu assumi, é que a gente vai usar essa agilidade de gravação para a gente criar um portfólio virtual em homenagem ao Fábio Nelson Guimarães. Foi o nosso primeiro presidente, né? É uma figura que eu acho que a gente tem que, como o nosso patrono Basílio de Magalhães, né? A gente possa estar homenageando de maneira permanente, sistemática, né? Tá? Então eu espero que vocês gostem desse formato, e porque todos serão convidados. É claro que quem não quiser não vem, mas todo mundo que quiser vir aqui vai receber a mesma pergunta. Você aceita o cafezinho? É isso, gente. Então, como eu falei no início, né, esse é o projeto piloto, é o primeiro episódio para a gente ver como funciona, se vai ficar legal, pegar a opinião das pessoas, ver se gostaram, se não gostaram, o que gostou, o que não gostou, reunir ideias e aperfeiçoar um pouco isso aqui, né? Então essa é a ideia, a gente sentar, tomar um dedo de café, bater papo, contar história, né? De uma forma mais dinâmica, de uma forma mais leve. Eu estava lembrando, se tivesse sentado aqui Bruno, Miranda, Alex, não sei o quê, quando você falou que tomar um dedo de café, todo mundo ia fazer assim. Isso não, viu? Nós queremos outras coisas. Né? E a gente pode fazer um podcast no Botequim. Pode ser também. Eu acho que seria uma ideia, sabe o que eu estou pensando? A gente juntar o grupo do Canelinha e a gente fazer um podcast de boêmios. Sim. Tá? Para a gente fazer um negócio que a gente não fez o ano passado, que era fazer homenagem ao Chacal, que foi um grande artista aqui de São João del Rei, que é praticamente desconhecido, a maior parte a memória da cidade o colocou como alguém que incomoda, né? Porque ele incomodava mesmo, né? E eu acho que a gente podia fazer um negócio, aí no lugar de tomar café, vamos beber umas coisas mais fortes. Pode ser, tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade, viu? Nesse formato. Vamos escandalizar a cidade de São João, com os boêmios. Obrigado. A ideia é essa, né? Então a gente trazer pessoas, né, para falar, para bater papo, para contar a sua história, para contar
casos, causos, né? Então eu agradeço muito pela audiência de todo mundo aí, todo mundo que assistiu. Deixem suas sugestões, tá? A gente vai tentar aprimorar. A gente ainda não sabe como ficou necessariamente, é o primeiro, né? Então está chovendo lá fora, a gente não sabe se está fazendo barulho de chuva, se está conseguindo ouvir bem, né? Se a qualidade da imagem está boa, mas a gente vai trabalhando para melhorar para os próximos episódios aí. Então é isso, gente. Um bom dia, boa noite, boa tarde e até o episódio 2.